Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu sou o diácono Cláudio Nor Machado e este é mais um vídeo do nosso canal Preparando-se para a EBD. Hoje nós não estamos no cenário habitual, onde tem aquele painel aqui atrás, não estou no nosso estúdio, hoje eu estou em outro local. Eu estou aqui na casa do Daniel, de boa, numa rede. Hoje é dia 26 de dezembro, depois do Natal. Deus abençoe a todos os irmãos, aqueles que eu não alcancei, eu deixo a paz de Cristo para todos, a paz do Senhor. Tivemos um Natal abençoado. 2020 não foi um ano fácil, mas nós estamos vencendo 2020 e breve nós estaremos em 2021. Na realidade, breve nós estaremos no céu. Então, Deus abençoe a cada um. Nós estamos aqui diante da lição de número 13, a lição dos jovens, a Conectar Mais Jovens, que está tratando nesse quarto trimestre de 2020 sobre ética cristã, os desafios do comportamento na atualidade. É esta bênção aqui, ó, os desafios do comportamento na atualidade. Se você teve o privilégio de acompanhar todas as lições desse trimestre, você foi bem-aventurado. Porque esse trimestre ele traz muita luz para os nossos jovens que estão justamente se preparando para viverem a vida adulta. Alguns para serem obreiros, outros para o casamento, outros para a vida comercial, a vida empresarial, a vida política, por que não dizer a vida política? Eu acho interessante que muitos jovens têm perdido essa linha. Eu percebo... Roberto Rosa, Guilherme Rezende, sejam todos bem-vindos. Eu percebo que os jovens pouco têm sido incentivados para este fim, mas eu os incentivo também à vida política, principalmente à vida ministerial, aqueles jovens que são cristãos. Esse trimestre dos jovens, falando sobre ética cristã, ele vem abrindo alguns horizontes que até então eram descortinados pelos jovens. A princípio foi estudado que ética é aquela relação que a pessoa tem com outrem. A pessoa consigo mesma é a relação moral, mas ele com outrem é a relação ética. Na lição 1 foi estudado o que é ética cristã. Ética cristã. Tem um livro que fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse aqui é a ética cristã. Existe um outro livro que fala sobre a ética pastoral. Repito, esta é a ética cristã, a vida do cristão em sociedade. Na lição 2 nós estudamos a ética nos 10 mandamentos. O que é que intrinsecamente está ali nos 10 mandamentos? Está conosco também Elânia Saraiva, seja bem-vinda. Nós estudamos na lição 3 o que seja o código de ética de Cristo. Uma ética foi estabelecida nos 10 mandamentos, no decálogo, e Cristo trouxe uma ética. E a ética de Cristo, ela é uma dualística, né? Laércio Ferreira, tudo bem, Laércio? Como é que tá? Ela tem 2 campos de atuação, um deles é para com Deus, o outro é para com o homem, a ética de Cristo. Na lição 4 estudamos ética cristã nos relacionamentos, de forma genérica. Você convive em família, você convive em sociedade, no emprego, no seu trabalho, na profissão, na faculdade, no trânsito, existe uma ética no trânsito também e assim por diante. Então essa foi a lição 4. Na lição 5 estudou-se a ética cristã no namoro. Esta daqui certamente trouxe-nos alguns aconselhamentos, porque os jovens estão no namoro e o namoro ele é um passo para a preparação para o casamento e existem limites no namoro que não devem ser ultrapassados. Foi comentado aqui, como agir com ética. Na lição 6 tem ética cristã e a sexualidade. Aqui já entra para a prática do sexo ou até mesmo para as questões de gênero. Uma lição importantíssima que algumas pessoas relegam, algumas pessoas deixam em segundo plano quando o assunto é sumário, é de suprema necessidade. Inclusive a falta de orientação tem levado alguns dos nossos jovens a tendências variadas. Vez por outra a gente encontra alguns deles sofrendo alguma dificuldade por falta de
experiência nessa matéria. Um outro ponto aqui, nós estamos fazendo sua casa de estúdio aqui, viu? Nós estamos aqui na frente, bem na área, o dono da casa acabou de chegar e a gente está fazendo a casa dele de estúdio aqui. A lição 7, ela fala da ética cristã e a vida acadêmica. Dizem alguns que os jovens vão à faculdade e desviam. Eu fui à faculdade e não desviei, e fiz um dos cursos que eu julgo um tanto mais complicados, que fiz direito. Então, a ética cristã e a vida acadêmica, inclusive as descobertas. A gente aprende na vida acadêmica que todos nós temos uma liberdade, mas essa liberdade, será que seria libertinagem? Então, nós estudamos isso nesta lição, na lição número 7. Na lição 8, estudamos a ética cristã e a valorização da vida. Quando falamos da eutanásia, da ortotanásia, do homicídio, do próprio suicídio e assim por diante. Uma lição muito boa, muito forte, uma lição que nos trouxe uma reflexão muito grande. E eu estou fazendo esse resumo, eu esqueci de dizer logo no início, porque a lição 13 é a última lição deste trimestre, é a última lição de 2020, aí compete a nós agora fazermos este pequeno resumo, porque se alguém se interessar, poderá buscar os demais vídeos e reestudar o assunto. São assuntos que não são vencíveis, não tem data de validade, sempre servem, são atualíssimos ou atualizadíssimos. A lição 8, nós falamos, na lição 8 ainda, a valorização da vida, tem também a questão do aborto. Nós também falamos sobre o aborto e é um tema interessante para jovens, tá? Para todos, exclusivamente para jovens, haja vista que a lição é conectar mais jovens. Então, vamos nos ater à objetividade. A lição 9 fala sobre a ética cristã nas redes sociais. Aquele mundo invisível, aquela falta de segurança. Ainda hoje eu conversava com o Daniel, que é o jovem que está aqui do meu lado, daqui a pouco o Daniel vai entrar em cena, sobre o quanto a rede social dá aquela impressão que a pessoa está protegida. A pessoa pratica atos na rede social que dizem alguns que o que os pais ou os pastores não podem ver, as redes sociais o revelam. E alguns deixam para trabalhar nas redes sociais para atuar de madrugada. Deixa de dormir para na madrugada se revelar. A gente falava também há pouco sobre Freud, né, Daniel? Dá um alô aí, Daniel. Pai do Senhor, gente. A gente falava sobre Freud, sobre os mecanismos de defesa. E um deles esse mecanismo de defesa, na realidade, são a luta para que a pessoa não revele o seu eu interior, que é o inconsciente. E a rede social faz com que a pessoa na madrugada aí se solte e aí por diante. Então foi a lição de número 9. Sem falar que a rede social não é um campo sem lei, não. Já existem os crimes cibernéticos e eu, como advogado, digo cuide, porque crimes cibernéticos ou conversas em rede social têm servido como prova em processos, tanto por danos morais, processos cíveis, como processos criminais. Ainda bem recente eu pude perceber uma pessoa sendo presa por causa de atuação em rede social. Vamos à frente. Lição de número 10, a ética cristã e a política. Essa daqui é fundamental demais. Eu disse que gostaria de ver os jovens na política, mas existe toda uma maturidade que os jovens devem ter. E a política traz, eu fui vereador por um mandato, eu também tenho especialidade na área do direito público. Eu posso dizer para vocês, fui também assessor jurídico já de um órgão público. Eu digo para vocês que a política ela traz uma falsa segurança de liberdade plena. E essa liberdade plena ela é condicionada. Essa liberdade que aparentemente é plena, ela tem limites. Então, como é que deve se agir na política? Será que a política é um campo sem lei? Será que a política ela pode se fazer tudo? Nós temos visto aí várias pessoas pararem atrás das grades. E aí eu digo para vocês, aquele que mexe no erário público, ele comete um crime que é imprescritível, quer dizer, não prescreve. Se daqui a 10 anos for descoberto e daqui a 10 anos o Ministério Público resolver oferecer denúncia, a pessoa vai responder pelo processo e a pessoa vai, se for condenada, vai cumprir pena. É diferente de outros crimes que têm, digamos assim, um prazo de validade. Eles prescrevem, conforme está escrito no artigo 109 do Código Penal. Então a ética cristã e a política foi fundamental para os nossos jovens. Na lição de número 11, tratou-se sobre a ética cristã e as finanças, de forma ampla.
seja a administração dos teus bens em casa, seja a utilização para aquilo que não flui, não é interessante, seja inclusive a entrega de dízimos e ofertas na igreja, foi falado de uma forma geral. E o jovem que começa a sua vida, ele começa a trabalhar, ganha o primeiro salário, aí tem o plano de comprar o carro, de construir a casa, de viajar, de fazer um curso, de estruturar a sua família. Então há uma necessidade de que ele tenha um controle das suas finanças. E digo, não é o dinheiro que deve nos controlar, é nós que devemos controlar o dinheiro. Então vamos à frente. Na lição de número 12, que foi a semana passada, o assunto foi a ética cristã e os direitos humanos. Aí nós voltamos à Revolução Francesa, às primeiras declarações de direito humano, igualdade, liberdade, fraternidade, e o direito humano na atualidade, contido na Constituição Federal, especialmente no artigo 5º da Constituição Federal, que começa com o supremo direito à vida. Direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, direito à segurança, tudo isso são direitos humanos nas ramificações atuais. Olha que assunto importante os jovens estudaram na escola dominical. E hoje, o assunto que nós falaremos, que é do próximo domingo, é o último assunto do ano, é a ética cristã e os vícios. Eu quero, de cátedra, parabenizar o comentarista desta lição. Deixa eu pegar uma colazinha aqui para eu ver quem é o comentarista da lição, que eu não gravei o nome dele. O comentarista da lição é... Cadê, Daniel? O comentarista da lição. Me passou já. Deixa eu ver aqui. Me passou aqui, gente. Não estou encontrando. Mas o comentarista da lição, ele foi muito feliz, mas muito feliz em trazer este assunto, porque nós vivemos um momento em que os vícios, e aqui quando falo de vícios, não estou falando exclusivamente do uso da droga. Não é só a droga que vicia. Existem vários vícios. Por exemplo, existe o vício em sexo. Você sabia que existe o vício na mentira? Tem pessoa que não consegue viver sem mentir, não consegue pronunciar uma palavra. É como se dissesse, eita gente, o dia já está acabando e eu não menti ainda hoje. O principal vício conhecido é o vício das drogas. Tem o vício da pornografia e assim por diante. Os viciados, segundo a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Isso é muito importante. Você precisa se libertar do vício e nós vamos falar destes vícios, especialmente o vício nas drogas. Eu vou fazer referência aqui ao nome de um irmão, não vou citar-lhe o nome, até para resguardo e questão ética, eu já estou falando de ética, né? Onde ele me deu alguns relatos das experiências dele com as drogas. E inclusive ele usou uma expressão que me chamou a atenção. Ele disse o demônio do crack. Ele me disse que toda vez que usa crack, ele tem um determinado demônio que conversa com ele. E nesse contexto ele diz que o demônio fala coisas para ele que acontecem na sequência. Eu não quero fazer apologia a isto no momento, mas eu quero te dizer que os vícios os vícios escravizam, e os escravos dos vícios, eles perdem o caminho da salvação. Por isso que nós devemos, com ética, tomar cuidado para não entrarmos num caminho determinado para o mal. Geralmente o vício ele vem como uma cilada, ele vem assim atraindo, lisonjeiro, com oportunidades, mas o fim dele é o fim de morte. A Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim é a morte. Vamos dar início. O nosso título é Ética Cristã e os Vícios. O nosso texto de referência, se você quiser acompanhar, nós não vamos ler porque ele tem 12 versículos, aí tomaria tempo para nós lermos o texto aqui. No entanto, você está convidado a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos de 6 a 18. Nós temos aqui o versículo do dia, onde eu já convido Daniel para fazer a leitura que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2. Ouça o que Daniel vai dizer.
Leia, Daniel, o versículo do dia. Tá na revista. Ou a tua não tem? A tua não tem esse não? Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Muito bem. Gastar o vosso dinheiro e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Me parece, eu sou advogado da área criminal, então a gente tem essas informações, que compram uma pedrinha de crack por R$10, uma dólar de maconha por preço semelhante. Com R$10, alguém pode ser livrado da morte por comprar pão e se alimentar daquele pão. Veja que já nos dias de Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já existia uma suprema preocupação de Deus, por intermédio do profeta, em o povo gastar dinheiro naquilo que não é pão. Recentemente, eu falei de alguém que foi preso e eu acompanhei, vício com pornografia, a pessoa gastando seus bens com aquilo que está no campo da pornografia e somas de dinheiro que, se ele tivesse investido em alguma coisa, poderia ter um lucro muito maior. Então a Bíblia, desde então, desde 700 anos antes de Cristo, nós já temos um registro cronológico, assim falando. Diego Santos, seja bem-vindo. De que não devemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão, ou fruto do trabalho naquilo que não pode satisfazer. Pelo contrário, que a alma se deleite com a gordura. Tem um outro versículo que diz: comei as gorduras e bebei as doçuras. Aí é o mesmo que dizer, né, Daniel? É comer churrasco com Coca-Cola. Perfeito. Gorduras e doçuras é comer coisa boa. Eu participei uma vez de um congresso da Escola Dominical, promovido pela CPAD em Salvador. Aí, na hora do almoço, liberou a gente para o almoço. Aí quando tinha andado cerca de... Pastor Charles, Deus abençoe, Pai do Senhor. Quando tinha se alimentado cerca de 30% do pessoal que estava lá participando do congresso, eles anunciaram que a comida acabou. Aí a direção do congresso foi lá e disse: como assim a comida acabou? Nós passamos para vocês a quantidade de gente que ia almoçar. Aí eles disseram: é porque nós estamos acostumados a servir comida nas festas que tem aqui neste local. Mas o pessoal que vem participar de festas, músicas mundanas, etc., eles são diferentes de vocês. Eles bebem muito e comem pouco. Vocês são o inverso. Vocês comem muito e não bebem nada. Nossa cerveja está ali, o nosso uísque está ali, o nosso champanhe está ali. E vocês não compraram nenhuma garrafa ainda. Aí foi glorificado o nome de Jesus, porque os cristãos que estavam lá não compraram. Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Nenhuma garrafa de cerveja, mas comia. E o tal do crente, eu vou dizer para vocês, viu? Gosta de comer. Se você for convidado para almoçar na casa de um crente, prepara o bucho, porque comida tem, né? Então nós comemos as gorduras e bebemos as doçuras, conforme diz a Bíblia Sagrada. Daniel, vê aí a verdade aplicada, por favor. O cristão precisa tomar cuidado com os vícios, pois estes trazem o caos e a destruição. Os vícios, infelizmente, só trazem caos e destruição. E é interessante que o vício não afeta somente o viciado. Antes fosse. Eu tenho vários na altura das décadas, não vou nem falar a idade de novo, que já estou começando a me sentir velho. Quando eu falo a idade, o tanto de exemplo que eu cito. Uma vez eu dei uma carona aos irmãos até o Novo Paraná, aí a irmã Vaneilde dentro do carro disse: ah, meu, quantos anos o irmão tem? Aí eu falei a minha idade para ela, ela disse: só isso? Eu digo: só. Era porque o irmão fala como que já tem quase 60 anos pela quantidade de experiência. Mas, pelas experiências que nós temos, o viciado, ele acaba a sua vida, acaba a vida dos que convivem com ele. Se for casado, a vida da esposa, a vida dos filhos e assim por diante. Sem falar que o poder público, os hospitais, as delegacias e outros órgãos sofrem por causa do viciado. A igreja também, a igreja sempre
está auxiliando. Eu citei há poucos dias, ontem, eu acho que foi ontem, não, anteontem, o exemplo de um irmão querido, presbítero Maurici Duarte. Maurici era um viciado inveterado, era um ébrio, jogado nas sarjetas dessa cidade. Aqui no bairro Santa Cruz nós o buscamos várias vezes, eu, o pastor, o Marisvaldo, irmão dele. Hoje Maurici é crente, abençoado, casado. Isso é uma prova que Jesus transforma. Mas o que a família sofreu enquanto ele estava naquela situação e a igreja de tabela, então é por isso que diz, traz o caos e a destruição. Vamos à frente. Nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é entender o vício e seus males. O que é o vício, o conceito de vício? Que não é só a droga, como eu falei. Eu conheço uma abnegada irmã que fuma. Ela esconde que fuma, mas quando a gente vai conversar com ela, aí o bafo do cigarro vem. O ranço. O que é o vício? Nós vamos estudar sobre ele. E quais os males, né? Segundo, certificar o que a Bíblia diz sobre os vícios. Você vai aprender isso aqui. E o terceiro, conscientizar de que em Cristo somos vencedores. Na realidade, nós somos mais que vencedores. Vencedor é aquele que disputa e no final vence. Mais que vencedor é aquele que mesmo que entra na disputa, sabe que vai vencer. É igual nós sabemos que vamos vencer, porque Cristo já venceu por nós, é o nosso campeão. A carta aos Hebreus coloca ele como principal, como primordial. Então vamos lá. Nesta semana a igreja está orando para que Deus venha cortar todas as amarras que prendem as pessoas nos vícios das drogas, do álcool e dos jogos de azar. Pelo menos 3 vícios. Drogas, álcool e jogos de azar. Infelizmente, alguns têm perdido a vida por causa dos jogos de azar. E perde os bens e deixa a família em extrema dificuldade. Vamos à introdução, e aí eu vou pedir o Daniel para fazer a leitura da introdução de todo o assunto que nós vamos discutir. Diga, Daniel. Só esse pedaço aqui. Este tema faz parte da vida de muitos que lutam diuturnamente na recuperação de alguém da família. Os vícios abrangem várias esferas como a sexual, o álcool, as drogas e até mesmo os jogos de azar. Muito bem. Então está registrado que as famílias sofrem por causa do vício. Não é segredo, nem é novidade dizer que a família é a célula máter da sociedade. E o inimigo, que é o maior estrategista já conhecido, ô Nozelino, como é que você tá, meu irmão? Daqui a pouco teu menino estará por aqui também, viu? Tá com uns 2 dias que eu não vejo, o Kaique daqui a pouco tá por aqui. Kaique é gente boa demais. Pai do Senhor. O estrategista, que é o inimigo, ele ataca no cerne, na questão. Ele não vai pelos acessórios, ele vai pelo principal. E ele ataca a família. Então, um dos meios de atacar a família é também colocando dentro da família um viciado. Às vezes, alguém convive com alguém que é viciado. E a pessoa perde a paz, a pessoa perde a segurança. Às vezes, à noite, a pessoa está dormindo e por causa daquele viciado, a polícia chega em casa. E eu tenho alguns relatos de pessoas que passaram a sofrer psicologicamente, começaram a ficar depressivos por causa de alguém que está em casa viciado. E quando trata-se de droga, é interessante que na hora do uso do entorpecente, a pessoa fica calma. Quando ele entra numa abstinência, é que essa pessoa começa a perder o controle. E assim, trata-se dos demais vícios. Não pense que a pessoa está nervosa porque a pessoa está drogada. Não. A pessoa está nervosa justamente porque ele está na abstinência. Quando ele está na satisfação daquele vício, seja ele qual for, seja o fumar, seja o sexual ou o que for, ele está calmo. Preste atenção nisso. A nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre aspectos dos vícios. O segundo ponto fala sobre a Bíblia e as questões e a questão dos vícios. E o terceiro ponto, vencendo os vícios. Então, vamos caminhar por esses 3 pontos, partindo aqui do primeiro, aspectos dos vícios. Lê para nós a introdução do primeiro ponto, Daniel, por gentileza. Os vícios podem ser uma dependência física ou psicológica que alguém faz buscar algo de forma excessiva.
A palavra vício vem do latim vitium, significando falha ou defeito. Segundo a Wikipédia, podemos definir o vício como o hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Pronto, eis a introdução do que seja vício, e se vem justamente porque um procedimento não consegue se concluir com tranquilidade. Ele tem um vício. A mesma linguagem é utilizada de forma jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz os vícios ocultos dos produtos. Trata também no direito do vício repetitório. Então, quando alguém faz um processo errado, ele faz um processo viciado. E nós até dizemos no processo judicial que o processo viciado, um ato viciado, ele vincula ou prejudica todos os demais atos. Para dizer que o vício está na vida de alguém porque ele não consegue fechar o procedimento correto. Ele não consegue ser pai na sua essência, ele não consegue ser filho na essência, ele não consegue ser empregado na essência, ele não consegue cuidar daquilo com exatidão. Ele tem um vício. Às vezes ele utiliza-se do vício como se fosse uma prótese. Às vezes até para fugir de uma realidade. Você sabia que às vezes o vício ele é consequência de uma doença psicossomática? Ele quer fugir de uma realidade e ele começa a utilizar aquilo ali para esquecer. Algumas pessoas querem dormir, algumas pessoas querem ficar com a mente aérea para não ficar lembrando daquilo. E daí vem a necessidade biológica de sempre estar sentindo aquela sensação, e depois de um determinado momento ele quer aumentar a dosagem de forma que ele acaba perdendo todo um contexto social e perde esse ciclo da vida que deveria ser feito com exatidão, com maestria, com presteza. Ele não consegue realizar. Ô Márcio Santos, seja bem-vindo. Vamos à frente aí. O primeiro ponto, que trata dos aspectos dos vícios, ele tem aqui tipos de vícios. Então vamos já ao primeiro item do primeiro ponto, tratar sobre os tipos dos vícios. Vai lá, Daniel. Os vícios são bem mais comuns do que imaginamos. Às vezes, nos vem à mente apenas dependente químico, álcool, droga e tabacos, como também o vício da jogatina. Precisamos entender que existem pessoas viciadas em todos os níveis, proporcionando diversas compulsões, como por exemplo, oniomania, cleptomaníaco, mitomania, nomofobia, vigorexia e satiríase. O que eu tenho a dizer para você nessa questão aqui, eu acho que você já observou o sinal de trânsito. Já viu o verde, o amarelo e o vermelho? Verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Essa é a sequência. Tudo na nossa vida, ele fica adstrito ou limitado a esses três sinais, verde, amarelo e vermelho. Se você está seguindo a tua vida e está tudo tranquilo, não há nenhum risco, sinal verde, você pode seguir. Se em algum momento da tua vida, seja na cleptomania, a questão do furto, seja uma sexomania, o fator prática de sexo, o que for, você percebeu que aquilo ali começou a atrapalhar o ciclo da sua vida, você não consegue mais ter vida social, você não consegue mais desenvolver a função de pai, de empregado. É por isso que um dos requisitos para que alguém seja demitido por justa causa, que está lá na CLT, é justamente embriaguez ou prática de jogos de azar. Isso pode levar alguém a ser demitido por justa causa no trabalho. Por quê? Porque ele acaba entrando dentro de um ciclo e não consegue concluí-lo por causa do vício, e aí surge o sinal amarelo. Se o sinal amarelo em qualquer circunstância da tua vida aparecer, seja ela qual for, o consumismo, por exemplo, se surgir o sinal amarelo, você tem que botar o pé no freio, porque o próximo sinal é o vermelho, e o sinal vermelho tende a já ter o prejuízo consumado. Então, nesta questão, nós aprendemos que vício não é somente o do alcoolismo ou de coisas semelhantes. O vício ele está ligado a tudo aquilo que pode interromper o ciclo natural da vida.
Se alguma coisa está interrompendo aquilo ali, você deve imediatamente pisar o pé no freio ou poderá sofrer as consequências se a coisa ficar vermelha. Vamos ao segundo item. Vimos o primeiro, que é tipos de vícios, agora vamos ver os males dos vícios. Vai, Daniel. Os vícios trazem consequências danosas para a saúde física, emocional e espiritual. O viciado geralmente tem comportamentos negligentes com a própria saúde, com familiares, amigos e companheiros, podendo gerar doenças como depressão, ansiedade, pânico, delírios e mania de perseguição. Olha a sapiência do comentarista. O comentarista vai nos dizer que o vício ele traz consequências. Consequências, pulei aqui, cadê? Aqui, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Física, emocional e espiritual. Você sabia que quando nós estudamos o corpo humano, nós estudamos a tricotomia? Estudamos o homem, aliás, o ser humano, estudamos a tricotomia, espírito, alma e corpo. O que o comentarista está dizendo aqui, para você prestar bastante atenção nas entrelinhas, é que das consequências do vício, ele pode afetar o teu corpo, pois existem pessoas que se cortam, existem pessoas que caem o cabelo. Ô Juliana, tudo bem? Um abraço ao teu esposo. Um abraço ao Miranda. Vi Miranda ontem na rua também. Deus abençoe, Juliana. Fique com Deus. Ele afeta o corpo. Você passa na rua e vê uma pessoa drogada. Eu tive o desprazer esta semana de, passando com minha mãe, semana passada, melhor dizendo, no dia 20, encontrei uma pessoa, aliás, duas pessoas brigando. E aparentemente as duas pessoas brigavam no meio da rua por uma pedra de crack. Aparentemente, eu percebi um pouco da discussão lá, mas os seus corpos estavam degradados. Como assim? A pessoa estava feia, magra, sabe? Haja vista as filmagens que nós temos daquelas pessoas que estão na Cracolândia. O vício, ele traz consequências físicas. Ele pode trazer consequência física de forma exógena. O camarada viciado em bebida pode apanhar no bar, consequência física. Mas o vício também traz consequência emocional. A consequência emocional trata da alma. É na alma que estão as emoções. A pessoa pode passar agora a ter sentimentos que ele não tinha antes por causa do vício. A pessoa pode ficar emotiva demais, a pessoa pode ficar meio insensível e assim por diante. E o terceiro, o vício traz consequências espirituais. As consequências espirituais são as mais prejudiciais, porque são consequências que afetam a salvação. A consequência espiritual afasta o homem de Deus. Então estamos dizendo, e o comentarista disse isso nas entrelinhas com muita sapiência, que o vício afasta o homem de Deus. Então, eis aí os males dos vícios. Primeiro ponto, nós falamos sobre aspectos dos vícios. Agora, vamos ao segundo ponto, quando falaremos sobre a Bíblia e a questão dos vícios. O que a Bíblia diz acerca de vícios? Será que tem vícios na Bíblia? Vamos descobrir aqui agora. Lê a introdução desse segundo ponto, Daniel. Precisamos entender que, mesmo não aparecendo termos técnicos na Bíblia em relação a este assunto, encontraremos em seus versículos amparo para opor às tais práticas e encontrar um meio de se libertar delas. Pronto, muito bem. O primeiro item diz, precisamos fugir da aparência do mal. Segundo diz, não se prenda às ilusões. E o terceiro diz, não ande segundo o curso deste mundo. É difícil nós falarmos que a Bíblia vai apresentar termos específicos sobre vícios, porque a Bíblia não foi pautada em uma ciência exclusiva, mas o contexto e a forma como os comentaristas se referem a tais ocorridos nos leva a entender que, desde antemão, a Bíblia já adverte acerca do vício. Está conosco Elba Cardoso, seja bem-vinda também. Primeiro item, Daniel, do segundo ponto, precisamos fugir da aparência do mal.
É preciso estar atento e ter cuidado com propósitos daqueles que se dizem amigos. Em 1 Coríntios 15:33 nos adverte que as más conversações corrompem os bons costumes. A maioria dos vícios começa como pequenos atos de experimentações. Não permita cair nessa cilada, pois um abismo chama outro abismo. Entenda que seu futuro vale mais que uma curtição momentânea. Lembre-se, fuja da aparência do mal, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muito bem, então a Bíblia tem algumas expressões que indiretamente nós percebemos que elas estão diretamente aplicadas a uma área viciada. Tem um jargão popular que diz: não troque aquilo que você quer por um momento por aquilo que você quer para a vida. Não troque aquilo que você quer, não. Para o futuro, por um momento. Não troque aquilo que você quer pela vida inteira por aquilo que você quer no momento. Tá certo, Daniel? Você planeja algo para a vida inteira, você vai trocar por aquilo que você quer no momento? Agora, em 2020, alguém que fez um projeto de vida achou uma oportunidade pequena de fazer alguma coisa. E esta oportunidade pequena foi uma troca pelo projeto de vida. Infelizmente, o projeto de vida não pôde ser realizado por causa da oportunidade pequena. O vício, ele é atraente. O inimigo, quando chegou lá no Jardim do Éden, trouxe uma conversa muito bonita para Eva, mas muito bonita. Como é que Deus disse? Não coma nada. Aí Eva, que não conhecia a parte que diz fugir da aparência, Eva se aproximou e respondeu e disse: não, Deus disse que não coma só daquele fruto. Respondeu, poderia ter encerrado por aí. Mas o inimigo continuou com um diálogo ainda inteligente. Você sabe por que Deus disse isso? É porque no momento em que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal, vocês vão viver eternamente. Aí começou, vocês vão ser deuses. Aí Eva agora foi engodada pela própria concupiscência, pelo próprio desejo. Então o vício, ele traz uma conversa atraente. Em alguns casos, quando trata-se da droga, eu tenho um filho e toda vez eu converso com meu filho. Uma vez ele na escola secular, numa escola particular, meu filho chegou em casa e disse que uma coleguinha de aproximadamente 12 anos levou para a escola droga. Quando ele me disse aquilo, o coração tremeu. Eu tive que ir na escola, conversar com a direção da escola. E ainda hoje, eu converso com ele o tempo todo e digo: pai, você tem visto droga por aí? Ele: não, pai. Aí eu sempre falo a ele das consequências. Por quê? O engodo, a atração, ela vem de forma gratuita. Não, experimente aqui. Não, mas só uma vez não faz mal, o que é isso? Não, você tem o direito. Ah, fulano também faz, Beltrano também faz. Uma pessoa uma vez aproximou-se de mim e disse: olha, fulano, Cicrano, Beltrano, fulano tal, só falta você. O vício começa por aí. Ele engoda, ele atrai. Aí a pessoa participa, experimenta e agora não quer mais ficar sem aquela sensação. Isso é preocupante. E a Bíblia, nesses textos que nós citamos aí, do Salmo 42:7, 1 Coríntios 15:33, nós estamos justamente mostrando que a Bíblia, indiretamente, não diretamente, fala de algo direto. Você pode ler o texto aplicado ao vício que ele serve. Bom, vamos ao segundo item. Nós estamos no segundo ponto, que está falando da Bíblia e as questões dos vícios. O segundo item diz: não se prenda a ilusões. Lê, Daniel. Felizmente, muitas pessoas são seduzidas pelos jogos de azar na esperança de serem contempladas na Mega Sena. Atraídos pelo lucro fácil, pessoas se tornam jogadoras compulsivas, endividando, arruinando suas famílias. A Bíblia nos recomenda não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Eu tinha 14 anos, morava na cidade de Cristópolis, e lá tinha um jogo de dominó, e eu já trabalhava, eu trabalho já desde os 7, 8 anos de idade, dos 8 anos de idade, com 9 anos eu já cuidava de carros de boi, com 10 anos eu fazia carvão, com 11 criava de ovelhas, com 12 eu fui para a roça com meu pai. Então com 14 eu já tinha o costume de ter dinheiro no bolso, pouco, mas tinha. E determinado dia eu fui para casa dos amigos e lá tinha um jogo de dominó, e eu comecei
a jogar dominó apostado. E ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira. Aí na certeza que haveria de ganhar a quarta, eu apostei e botei junto um relógio que eu tinha. E acreditem, eu perdi tudo e depois fiquei chorando, que eu era 14 anos, apesar de já estar sofrido na vida, experimentado na vida, ainda era um adolescente. Outra vez me aconteceu num jogo de sinuca. Ganhei, mas depois tomei uma lapada e aí agora perdi alguma coisa e nunca mais recuperei. Eu agradeço a Deus que aos 16 anos eu aceitei Jesus como Salvador. Ou Ele me recebeu nas suas fileiras. E que desde então eu sou obreiro na casa do Senhor. Eu agradeço a Deus por isso. E que jogos da minha vida foram extintos. Especialmente jogos de aposta. Graças a Deus. Não aprendi a beber, não aprendi a jogar. Quer dizer, esses jogos, né? Mas não jogo, não fumo. Graças a Deus. Agora, infelizmente, eu registro pessoas próximas de mim, como eu vi agora recente na campanha política, pessoas perderem bens, perderem carros, perderem dinheiro em apostas. A Bíblia condena estes jogos e diz que eles são uma ilusão. É algo que alguém pensa que vai se prevalecer para o resto da vida. Tem um parente meu, que eu não vou dizer quem é, que a vida é apostar e aposta os mesmos números. Um dia vai ganhar aquele dinheiro. Eu acho que o tanto de dinheiro que já gastou, se tivesse juntado, daria para comprar um bem de grande valor. Eu tenho um amigo, um obreiro, que vez por outra ele está na fila do banco, principalmente no final do ano, naquela que está acumulada, a mega da virada, ele está lá para fazer o jogo. Outro dia um outro obreiro diz, vem cá, fulano de tal joga, eu fiquei assim, eu digo, não sei. Por quê? É porque eu vi ele lá na fila para fazer o jogo, ele não me viu, não me reconheceu. É uma ilusão, porque quando a pessoa não sabe administrar algo, ele simplesmente ganha num dia e perde no outro. É aquele ditado que diz que o que vem fácil, vai fácil. Tudo na nossa vida requer que você tenha degraus. Você começa o primeiro passo, você adquire o primeiro tijolo e aí você vai... Marcelo Augusto, seja bem-vindo. E aí você vai construindo ao ponto de você algum dia ter capacidade de administração do bem. Se você não tiver esse histórico, você não consegue administrar. Eu hoje percebo que quando eu era bem mais jovem, eu queria ser o gerente de uma determinada empresa. Hoje, eu percebo que ainda bem que eu não fui gerente daquela empresa. E eu estava quase sendo gerente. Porque se eu fosse gerente, eu poderia misturar os pés pelas mãos. Hoje Deus tem dado maturidade e a gente consegue administrar as oportunidades que vêm em nossas mãos, como bem recente eu exerci um cargo de muita influência, de muita importância no nosso município. Aliás, 3, né? E melhor é a entrada, melhor é a saída do que a entrada, diz a Bíblia Sagrada. E Deus abençoou a entrada e abençoou a saída. E o nome dele foi glorificado. Então, há uma ilusão nos vícios, principalmente o vício em jogos, há uma ilusão. Como também o cleptomaníaco, né? O vício em roubo, em furto, há uma ilusão também. A pessoa pensa que está se vangloriando, crescendo, se vangloriando por completar-se de alguma coisa, mas as consequências, o camarada pega ali, Daniel, um negócio que vale R$20 e vai pagar 2 salários de fiança. Chega a ser um trauma psicológico, essa cleptomania aí? Trauma psicológico depende de cada caso, né? Às vezes sim. Às vezes até a questão do vício em sexo pode ser também um trauma psicológico. Mas aí nós temos aquela lição que falou sobre doenças da alma, onde deixa claro que precisa haver uma investigação. A pessoa precisa sentar diante de um profissional, um psicólogo, conversar, e o psicólogo vai tentar entender, para que também de forma aleatória ou irresponsável ninguém diga que é um trauma psicológico, porque aí aquele que não tem capacidade plena para exercer os atos da vida civil também não recebe as penas. Aí qualquer um vai dizer, não, é que eu sou cleptomaníaco, não. Aí então tem que analisar, porque alguns são sem vergonha mesmo. Uma pessoa que assim não anda na linha da normalidade, uma pessoa que mente muito, que tem essa oniomania, né, que é a compulsão por mentira.
essa pessoa ela não está no estado normal, né? Uma pessoa que está no seu estado normal, ela não tem que estar inventando as coisas, Não, né? depende, Daniel. Se nós entrarmos pela questão do que o oniomaníaco, ele é uma pessoa que não está no estado normal, a gente vai justamente por esse campo aí, que o Código Civil também ele vai dizer no artigo 104, que a pessoa precisa ser capaz, o objeto precisa ser lícito, a forma precisa ser prescrita ou não defesa em lei. Então, se você vai pegar uma pessoa dessa para trabalhar, ela não pode assinar carteira, porque ele é um mentiroso compulsivo, é um oniomaníaco. Então, se a pessoa é apta para aquele ato, ele também é apto para isso. Agora, existem os casos em que a pessoa realmente é uma pessoa doente, mas aí precisa que o profissional da área diga que ele é. Em síntese, a gente está dizendo, é um vício, pode ser deixado, que a Bíblia vai dizer, Paulo já dizia lá atrás, não mintamos, fale cada um a verdade ao seu irmão, entendeu? Então o fator mentira aí ele já vem... Esse nomofobia, que é o vício por celular, vigorexia, que é para ter o corpo bonito, com vigor, né? Satiríase, que é pelo sexo. E aí por diante. Vocês estão vendo o quanto o assunto é rico? Neilson Cavalcante, seja bem-vindo. O próximo aí, que é o 2.3, não ande segundo o curso deste mundo. E aqui, antes que você leia, Daniel, deixa eu já falar, já dá aquela ideia de um rio que está correndo em direção ao mar. Ah, todo mundo está indo, eu vou junto. Não, cheguei nessa idade, é a hora de fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, antes de você ler, eu defendi juridicamente uma família que sempre estava se envolvendo em tráfico de droga e sempre tinha alguém preso. Aí numa das últimas vezes que eu tirei um da cadeia, uma garota de 8, 9 anos, ela pronunciou uma frase que eu fiquei pensativo. Ela disse assim, ó, quando eu for presa, quem eu quero que me tire da cadeia é o Dr. Cláudio Novo. Eu já estava Ô, Daniel, ser preso. A menina já sabia, não, a menina já julgava que como todo mundo foi preso, a avó, mãe, tia, tio, etc., ela também haveria de ser presa. Então, nós não precisamos viver no curso deste mundo. Lê para nós, Daniel. 2.3. Não ande segundo o curso deste mundo. Em nossas relações, duas coisas acontecem. Ou influenciamos ou somos influenciados. Infelizmente, vivemos em um mundo dominado por práticas profanas e antibíblicas, pelas quais somos tentados e seduzidos a todo instante pelo ganho fácil. Paulo chega a mencionar o irmão Demas, que amou o presente século, segundo Timóteo 4,10. O antídoto para permanecer longe destes vícios é meditar na palavra de Deus de dia e de noite e andar em espírito, pois assim não seremos sucumbidos pelo desejo da carne. Aqui já fica uma questão, né? Você influencia ou você é influenciado? Alguém conseguiria entrar num local e não ser contaminado pelo local, mas influenciar o local? Cita-se de um irmão que foi convidado para ir num centro espírita, não, num terreiro de macumba, melhor dizendo. E ele foi. Quando chegou lá, em vez dele ser influenciado pelos caboclos, pelos cavalos que eram montados pelos demônios que ali se apresentavam, o irmão influenciou, porque enquanto não botaram ele para fora do local, nenhum demônio desceu. Você precisa influenciar. Você é luz, você não deve estar apagado. Você tem que as pessoas olharem para ti e desejarem ser igual a você. Ou você deseja ser igual a alguém? O Ariano Suassuna, quando ainda era vivo e estava numa das suas palestras, ele disse que ficava preocupado. Busca aí no YouTube que você vai encontrar. Ele disse, eu me preocupo com o destino daquele rapaz, o Cazuza. Aí todo mundo ficou assim, porque ele disse, mas olha, o rapaz dizia que os seus heróis morreram de overdose, onde é que ele está? Aí ele disse, o Ariano Suassuna, o meu herói morreu na cruz. E eu pego as palavras dele e subscrevo. O meu herói morreu na cruz. Determinado dia eu cheguei na casa de um irmão e um moço que hoje está com a vida aprumada, graças a Deus. Filho de crente, na igreja, eu acompanho desde criança.
estava lá vestido de Deadpool. Deadpool é um personagem bem snob que tem aí, da Marvel, se eu não estou enganado, né? Bem snob o tal do Deadpool. Aí ele chegou com aquela alegria toda, olha, Cláudio Novo, vem ver minha fantasia, etc. Aí eu parei, olhei para ele, eu disse, vem cá, você não está na idade de rever os teus personagens, não? Será que nós não temos mais jovens que em casa brinquem de pastores, que brinquem pregando a palavra, dirigindo cultos? Não tem mais isso? Nós estamos influenciando quem? Ou nós estamos sendo influenciados? A nossa roupa tem que ser igual a roupa de fulano, o nosso cabelo tem que ser igual ao cabelo de Beltrano, o nosso caminhar, né, tem que ser igual ao caminhar de fulano de tal. Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Quer dizer, nós conseguiríamos tirar alguém dos vícios, ou os vícios nos atrairiam? Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto, nós já estudamos o primeiro, que falou sobre aspectos dos vícios, o segundo que falou sobre a Bíblia e a questão dos vícios, e o terceiro agora fala sobre vencendo os vícios. Lê a introdução aí, Daniel, do terceiro ponto. Muitas pessoas que se enveredaram pelo caminho das drogas, alcoolismo e jogatina demoraram a aceitar que é um vício, têm dificuldades em aceitar o tratamento e sentem vergonha de expor a situação para os familiares, nutrindo-se de pensamentos ilusórios, achando que podem parar com estes comportamentos a qualquer momento, afundando ainda mais no abismo. Determinado irmão que eu gosto demais, ele tornou-se viciado, aí foi para uma casa de recuperação, sentiu-se melhor, saiu da casa de recuperação, tocou sua vida, foi trabalhar, profissão, começou a ganhar dinheiro. Aí com pouco ele se tornou mais uma vez viciado. Francisca Barbosa, seja bem-vinda. E foi para a casa de recuperação mais uma vez. Aí ficou lá poucos dias e na sequência já quis ser tutor de outros viciados. E quando ele começou a conversar com aqueles viciados, ler Bíblia e aquela coisa toda, ele não aguentou o cheiro, né, da droga e o que exalavam os outros que estavam lá com ele e as propostas. E ele, mais uma vez, voltou para o mundo das drogas. É tão triste que, às vezes, ele passava de 2, 3 dias sem aparecer em casa. Quando aparecia, era com roupa rasgada, machucado, ou com roupas diferentes. Até o dia em que ele automaticamente disse, não, eu quero mudar. Existe a questão da internação compulsória, que tem suas discussões ainda hoje. A pessoa que não está interditada judicialmente deve ser internado compulsoriamente? Alguns defendem que sim, outros defendem que não. Eu não vou expor minha opinião neste momento aqui, até porque, como profissional, vez por outra, a gente é contatado por alguém que entende de um lado ou entende de outro. Tem cerca de uns 60 dias que nós fizemos uma discussão dessa no escritório. Eu e a doutora Gisele, grande abraço aqui à doutora Gisele, grande profissional da área do direito. De sorte que aquele que percebe que está entrando por essas mazelas, ele precisa ter em si o desejo de vencer. Este irmão que eu citei o exemplo, mas não citei o nome, ele disse, meu irmão, se a pessoa não buscar em Deus, e se ele não disser eu quero, ele não vence. Então este ponto da nossa lição é para te dizer, se você percebe que você precisa aceitar que você tem um vício, você precisa reconhecer. A Bíblia vai dizer que é aquele que confessa e deixa. Ô Janais Santos, tudo bem? Deus te abençoe. Confessa e deixa. Quem confessa e deixa. Esta pessoa precisa reconhecer que tem um vício, precisa reconhecer que ele tanto sofre como põe seus familiares para sofrer também. E esta pessoa precisa buscar agora um apoio digno, especialmente aos pés de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus o purifique dessa mazela. Vamos à frente? O primeiro item deste terceiro ponto fala sobre encarar a realidade do vício. Então encare a realidade do vício. Vai lá, Daniel. Um dos pontos de partida para se vencer a luta contra o vício é aceitar que é um viciado e buscar rede de apoio e ajuda com profissionais especializados. O convite de Jesus ao ser humano é: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, sem dúvida, é a maior chance de uma pessoa se libertar das amarras
que os prende nos vícios. É o que acabamos de falar. Reconheça, reconheça, reconheça. Repete o nome do que é viciado em mentira. É mitomania. Existem os mitomaníacos. Por que mito? Por causa da mentira. Conheço alguém que foi demitido do trabalho e os colegas disseram, sabe por que tal pessoa foi demitida? Eu disse, não, por quê? Por causa da mentira. Sabe o que é a pessoa quebrar um copo dentro de casa e soltar uma mentira? Sabe o que é a pessoa ir no mercado e esquecer o produto, ou até mesmo errar na compra e soltar uma mentira? Sabe o que a pessoa está no telefone, às vezes até com um parente, nada a esconder, e ter que soltar uma mentira? Sabe o que é a pessoa, por causa disso aí, desta mitomanicidade? Mitomanicidade. Mitomanicidade. A pessoa começar a envolver o nome de outras pessoas. Então você percebe que a Bíblia sim fala indiretamente sobre o assunto, como se estivesse falando diretamente com a pessoa. Evite, reconheça o vício da mentira. Reconheça os demais vícios na tua vida. Na hora que você reconhecer, a declaração diante de Cristo será uma declaração verdadeira. Aí sim você estará fazendo algo na tua alma. Não adianta fazer uma declaração falsa para si próprio, enganando a si mesmo, e a alma está em dificuldade, porque no dia da prestação de contas estaremos cada um de nós diante de Deus, em quem não há sombra de variedade, em quem não há mentira. E os vícios estarão todos lá sendo expostos diante dele. Vamos ao segundo item, Daniel. Creia que Deus tem poder para libertar. Primeiro é reconheça. Reconheça. Segundo, creia que Deus pode te libertar. Às vezes o abismo é tão grande que achamos impossível sair dele. O momento é tão triste e doloroso que não acreditamos que haverá um amanhã. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isaías, o profeta messiânico, vislumbrou o ministério de Messias ao dizer que ele veio para libertar os cativos. Preste atenção. Eu viajei a uma cidade de Goiás com um pastor de Barreiras. Nós fomos lá fazer um inventário. E lá, nós sem transporte, alguém nos conduziu. Não, minto, nós estávamos com transporte, mas alguém nos guiou neste ou naquele local que nós não conhecíamos. Aí no final daquele dia, o pastor que estava comigo me disse, a pessoa que nos transportou era uma mulher, que nos guiou, era uma mulher. Aí o pastor me disse, o que você me diz dessa pessoa? Aí eu disse, não, normal, crente, aproximadamente aí seus 40, próximo de 50 anos, normal. Aí ele disse, esta pessoa era uma prostituta. Aí eu disse, como assim? Nada a ver. Muito bem composta, se portando muito bem, bem vestida, um cabelo muito bonito, palavras a gente costuma dizer no direito escorreitas, um linguajar polido. Ele, pois é. E era uma das mais famosas aqui da cidade. Só que Jesus trabalhou no coração dessa pessoa, trouxe-a para a igreja, ela mudou todo o seu comportamento, que é o fator regeneração, casou, Deus abençoou e hoje é uma abnegada serva de Deus. Isto porque ela entendeu que o abismo em que ela estava, que só crescia, que o desejo que tinha, que nunca era satisfeito, só poderia ser revertida a situação se Cristo entrasse na sua vida. Então, o segundo ponto deixa claro. Se no primeiro você deve reconhecer que tem o vício, no segundo creia que Deus tem poder para libertar. Semelhantemente,
aqui em Luiz Eduardo Magalhães, aí eu já não vou citar mais detalhes, porque é na nossa cidade, né? Tem alguém que eu a conheço. Sabia justamente das suas práticas, inclusive comentava-se bastante. Mas Jesus transformou e hoje eu posso dar testemunho do que eu já ouvi acerca da pessoa, que é uma esposa idônea, diligente, uma mulher abençoada. Então você precisa reconhecer que tem um vício, seja ele qual for. Segundo, você precisa reconhecer que Deus tem o poder de te libertar. Vamos ao terceiro item, do terceiro ponto, que diz: viva um dia de cada vez. Daniel. É importante entender que neste processo de libertação é necessário vencer e viver um dia de cada vez. Deve-se exercitar o perdão e gratidão e entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O amor de Cristo não leva em conta o tempo de nosso pecado, nem as coisas horríveis que foram praticadas, e sim a necessidade de perdão e justificação de cada ser humano, que cada ser humano tem. Em Cristo somos mais que vencedores. Deixa eu deixar o meu abraço aqui ao Dr. Carlos Eduardo Fió, meu amigo, advogado, grande advogado em nossa cidade. Minhas deferências, Feliz Natal atrasado e Feliz Ano Novo para o senhor, Dr. Carlos. Tem meu respeito e o senhor sabe disso. Viva um dia de cada vez. Isso aqui é para evitar a ilusão que muitas pessoas têm, de que a pessoa aceitou Jesus, no dia seguinte essa pessoa está livre de tudo. O Espírito Santo pode trabalhar na vida da pessoa dessa forma. Ele tanto trabalha imediatamente, quando a pessoa passa a enojar-se do que fazia. E nós temos um caso aí lá da mulher samaritana. Imediatamente a mulher já saiu de lá, nem mais como uma prostituta, mas agora como uma missionária. Já saiu pregando a Jesus Cristo. Mas também existem aquelas situações que, pelas raízes, pelas ramificações que existem, que deixou para trás, precisam ser tiradas aos poucos. E aí agora fica a dica que o comentarista está deixando para você que de repente tem algum vício. Reduza a prática, reduza o ritmo, reduza os contatos, vai eliminando até você zerar totalmente. Porque se de uma hora para outra, ô Fabrício, como é que você está, meu irmão? Se de uma hora para outra tentar arrancar, o prejuízo poderá ser maior, mas vai eliminando, vá cortando. Tem pessoas que de repente cai a ficha, a pessoa é bonita e a pessoa se vale disso. E nesse sentido aí vai entrando em ramificações, que daqui a pouco outras mazelas, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E no final a pessoa não sabe como fazer. Então vá livrando-se disso aos poucos e afine o seu caminho na direção do Senhor, afine o seu caminho na direção do céu. Esta foi a nossa lição. Vamos agora ler a conclusão, eu mesmo vou ler, viu, Daniel? Tá bom. A conclusão. E nós estaremos assim encerrando, onde já agradeço a você pela participação. Deixa aí comentário, nós vamos responder. Daqui a pouco esse vídeo estará lá no YouTube. E você está convidado a estar na Escola Dominical conosco, domingo de manhã, para que você possa estudar este assunto. É a última lição do trimestre, é interessante que você esteja conosco, tá bom? Principalmente os jovens e os nossos jovens da igreja especialmente. Conclusão, os vícios são uma realidade na vida de muitas pessoas. Tanto é uma realidade social, basta você rodar um pouco na cidade, como é na vida de muitas pessoas. Mas Cristo está disposto a mudar sua vida e lhe proporcionar um novo futuro. Que Deus abençoe. Nogueira, chegou no finalzinho, Nogueira, mas assiste o restante do vício aí, do vídeo. É que nós estamos falando de vício, Nogueira. Assista o restante do vídeo, o início do vídeo aí que você vai entender tudo, tá? Deus abençoe, pastor Nogueira, companheiro. Deus abençoe, um feliz ano novo a todos. Que 2021, enquanto Jesus não vier arrebatar a igreja, porque eu creio no arrebatamento e eu quero sair daqui dessa terra, enquanto Jesus não vier, que nós sejamos abençoados, podendo estudar cada vez mais a palavra de Deus e podendo melhorar a cada dia. Deus abençoe o Daniel. Eu vou, como diz meu pastor, vou colocar o Daniel na mídia aqui, viu? Pera aí, ó. Deixa eu botar o Daniel na mídia aqui, ó. Aê, Daniel, velho, dá um alô aí. Pai do Senhor, gente. Lição bacana, né?
Desde mais cedo a gente está aqui procurando um tempo para falar sobre a última lição do ano, né? A lição de número 3 aqui dos jovens, e hoje, agora a gente conseguiu um tempo aqui, eu espero que tenha compreendido e que ficou bem esclarecido o assunto. Se tiver dúvida aí, pode deixar nos comentários, eu acredito que o Claudio vai responder cada uma. E é isso aí, gente. Fica com Deus. Se chegou no final, volte e assista desde o início. Fica com Deus. Aí o Daniel, que também é professor da escola dominical, em vez de encarar o negócio de dizer, não, se tiver dúvida aí, pode mandar que eu respondo, matar no peito e cabecear aí e fazer o gol, ele de Claudio Novo vai responder. Mas eu tenho a ajuda dos universitários aqui, ele é um dos primeiros. Deus abençoe a todos. Querendo Deus, próxima semana teremos um novo vídeo, quando estaremos comentando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021. Se não, aqueles que são cristãos e os que não são cristãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Eu espero vê-los na eternidade. Fica com Cristo.